Acho que você já se olhou no espelho e percebeu que alguns traços que aparecem no seu corpo, da sua fisionomia, seu pai não tem nem sua mãe não tem. Isso nos leva a pensar que algumas características podem estar presentes em estruturas que não aparecem fisicamente nos dois, mas voltam a aparecer em você. São os genes dominantes e os genes recessivos. A gente vai falar disso nessa aula, trabalhando com a primeira lei de Mendel. Antes de a gente falar sobre isso, eu queria que você ficasse aqui comigo para a gente fazer um joguinho rápido, um joguinho bem buff, bem ligeiro, para a gente entender como é que se transmite essas características hereditárias, esses traços físicos que às vezes até a gente pensa em alterar. Eu vou fazer o seguinte, antes de a gente começar a primeira lei de Mendel, eu vou fazer uma série de perguntas, né, e você vai responder marcando aí um ou dois. Pega um papel, algo para escrever, uma caneta, um lápis, sei lá, de qualquer cor aí. Talvez um espelho você precise para identificar umas partes do corpo que de repente você não tem costume de estar olhando. E aí a gente vai entender como é a atividade. Eu vou fazer uma pergunta dando duas opções. Então, por exemplo, eu vou perguntar: você está escrevendo com a caneta azul ou outra coisa? Se você está escrevendo com a caneta azul, você marca um. Se é com outra coisa, preta, vermelha, lápis, giz, sei lá, 2, beleza? Então vamos lá, primeira pergunta. Seu cabelo natural, sem tingimento, ele é preto ou de outra cor? Você marca aí, primeira questão, preto 1, outra cor, ruivo, sei lá, loiro 2, castanho 2. Segunda questão, suas sobrancelhas, elas são grossas ou finas? 1 ou 2. Algumas pessoas até dizem que quem tem sobrancelha, quanto mais grossa, né, e mais cheia, mais densa, são pessoas que são mais narcisistas. Não sei se é verdade. Você tem a sobrancelha, outra pergunta, ela é separada ou ela é junta, né? A chamada monocelha, né? Dizem que quem tem, quanto mais junta a sobrancelha, mais ciumenta a pessoa é, mais individualista, não quer dizer que seja egoísta, né? É uma pessoa que acha que a sua opinião sempre é aquela que mais se adequa àquela situação. São pessoas que também são muito criativas, de uma mente bem brilhante. Vamos lá. Seus lábios, eles são grossos ou finos? Considerando daí o padrão lábio inferior. Lábios grossos ou lábios finos? Beleza? Dizem que quem tem lábios grossos são pessoas que são mais extrovertidas, e pessoas que têm lábios finos são pessoas mais introvertidas, mais que gostam de ficar em casa, né? Evitam se envolver em certos problemas e tal. Não sei. Pesquisa aí também, é interessante sobre isso. A questão do você quando sorri. Vamos lá, pergunta. Quando você sorri, você apresenta covinhas na bochecha ou não? Que é a coisa bem fofa, né? Você tem covinha no queixo ou não tem? Outra pergunta, né? Sua orelha, vamos para a orelha. O lobo da sua orelha é solto ou aderido? Vamos entender o que é solto ou aderido. O lobo solto é, por exemplo, aqui, tá vendo essa região que termina da orelha e se conecta, né? Se conecta à pele do pescoço. Se ela for unidazinha, você tem o lobo aderido. Se ela for solta, fica aquele bilinguzinho lá pendurado, ela é solta, pendurada, né? Dizem que quem tem o lobo da orelha solto, a minha é grudado, né? Dizem, né, a questão da folclore, da cultura popular brasileira, não sei se é mundial, são pessoas que são preguiçosas para o trabalho. Procede isso daí? Não sei. E ainda tem coisas interessantes aqui. Se você tiver, né, parece que eu tenho, eu até já fiquei cabreiro sobre isso, né? Se você tiver uma covinha, uma concavidadezinha, né, aqui nesse lobo da orelha, tipo um afundamentozinho, significa que você pode ter problemas coronários. Se sua orelha é muito vermelha, pode ser problemas renais ou até problemas mentais. A minha não está vermelha não, ainda bem. Mas é por isso que eu falei, qualquer coisa aí, se quiser um assunto específico sobre isso, aí a gente faz um vídeo bem legal sobre isso.
E é interessante a orelha, porque se você olhar ela, olha aí a imagem, ela parece um feto, né? Lembra um bebê. O pessoal da acupuntura, da reflexologia, trabalha muito com esses pontos de pressão para tratar certos órgãos, então, né, cabeça, os pés, o fígado, o rim. Se você apertar muito aqui, você para até dor de cabeça, alivia, como aqui também, né, na mão direita. Esse é outro assunto, outro papo. A questão do ombro. Outra pergunta. Seus ombros são largos ou estreitos? Marca aí, 1 ou 2. Você tem nas mãos 5 dedos, você tem nas mãos 6 dedos, primeira pergunta, né? Para esse assunto. Você tem 6 dedos nas mãos ou tem o normal, 5 dedos? Se você tem 6 dedos numa mão, às vezes tem até só um cotoquinho, né? Ou mais, você tem uma herança genética chamada de polidactilia, que faz você ter dedos a mais. Tem gente que tem 6 dedos em cada mão ou em cada pé. Isso é polidactilia. Então a pergunta foi: você tem 6 dedos, 1, ou não? Você tem 5 dedos, 2. Beleza? O dedo no pé, vamos para o pé agora. Seus pés, você tem o dedo indicador maior do que o dedão do pé. Você vai ter que dar uma olhada aí, pesquisar aí seu dedo. O seu dedo indicador, ele é maior do que o dedão do pé? Dizem que pessoas que têm esse dedo são pessoas muito adeptas a esporte, a atividades novas, gostam muito de ler, né? Se você não gosta de ler, de repente é um assunto que você não se interessou, mas tem um assunto que você vai amar. E o problema é que pega muita coisa essa galera, né? Por ser muito criativa, muito curiosa, pega muita coisa, mas não termina. Mas quando foca em um, são pessoas altamente determinadas e eficazes naquilo que fazem, quando botam foco ali para concluir. Você é uma dessas? Isso bate, isso não bate? Fala aí também nos comentários. E para terminar, para a gente não se alongar muito, essa aí você vai precisar dar uma sacada boa. Você sabia que seu antebraço é do tamanho do seu pé? Olha aí, dá uma conferida aí. Isso aí não tem como você marcar 1 ou 2. É só para a gente terminar a conclusão aí desse assunto aí. E pode ter algum fundamento genético. Mas, vamos lá o resultado. Se você marcou a maioria das respostas 1, significa que seus traços são de maioria dominante. Você tem mais traços dominantes e você se enquadra no grupo de 66, 67% aproximadamente de pessoas do planeta que tem isso que você tem. Se, no entanto, a maior parte das suas respostas foi 2, isso quer dizer que você é uma pessoa mais rara, que você faz parte da minoria. Pouca gente vai ter isso, né? 67, né? 33, né? Então você é parte da minoria, o que não quer dizer que você estando com mais genes dominantes ou mais genes recessivos, você não seja uma pessoa especial ou única. Cada um tem seu valor. E é isso a beleza de a gente estudar a sociologia, a filosofia e a genética também, para entender de onde vêm esses mecanismos. Eu sou o professor Wellington Baldi, e se você quer entender um pouco mais sobre de onde vêm esses mecanismos, como eles acontecem, a gente vai falar disso na aula de primeira lei de Mendel. Para isso a gente vai ter que fazer alguns cálculos, não tem bicho nenhum, e aí a gente vai para uma outra área, que é onde a gente vai ver no quadro alguns conceitos e fazer alguns exercícios para a gente entender, sem precisar de geneticista. Você vai precisar responder, começar a responder. Você acha que pessoas de pele escura podem ter um filho de pele clara? Um pai de olho castanho, uma mãe de olho castanho, pode ter um filho de olho verde ou azul, sem nada de errado ter acontecido. Tudo certo, nada errado. Pode? É isso que a gente vai estudar. Pessoas normais podem ter um filho albino, um homem albino casando com uma mulher normal. Pode ter um filho normal? É isso que a gente vai trabalhar. Então, se está afim, vamos para a segunda fase desse vídeo. Eu aguardo vocês lá. E aí, beleza? Então, para a gente concluir e entender a lei, a primeira lei de Mendel, a gente vai ver aqui o que ele usou no experimento, como ele fez o experimento, as conclusões e fazer alguns exercícios aqui. Aproveita aí, já bate um print
porque, ou escreve, né? Eu sempre digo, bom escrever porque você associa várias áreas do seu cérebro e fixa o conteúdo melhor, né? As informações vão ficar mais guardadinhas aí nos nossos neurônios. Bom, os geneticistas, então vamos tentar ser ligeiro para a gente focar mais aqui nos exercícios. Os geneticistas, eles gostam de trabalhar com coisas fáceis, né, de elaborar. Então, 3 materiais são bem famosos. A gente tem, por exemplo, as ervilhas de cheiro, que no caso foi da espécie Pisum sativum, que Mendel trabalhou, a drosófila, né, que é uma mosca de fruta, e um fungo, que é o Neurospora. São fáceis de trabalhar, por quê? Vamos entender por que Mendel, por exemplo, escolheu as ervilhas. É uma planta que é de fácil cultivo, ela não tem muita exigência nutricional, não precisa de muito espaço para você colocar as sementes. É uma planta de rápido crescimento e que atinge muito rápido a sua maturidade sexual, por volta de 3, 4 meses, dependendo, né, da colheita mais recente ou mais tardia. Então 80 dias, 140 dias mais ou menos, você já tem essas plantas adultas e botando frutos. Qual é o fruto? É a vagem. A semente é aquilo que a gente come, para quem gosta de ervilha, eu particularmente acho legal. Geram muitos descendentes, isso era bom para você criar um padrão estatístico. Então, por exemplo, quanto mais acontecimentos daquele fenômeno que você está analisando existe, mais fácil de você ter um padrão. Então, por exemplo, eu gosto de jogar poker, né? Ou ao vivo ou online. Então, você, por exemplo, você começa a estimar qual é a chance de você tirar um mais de um baralho para você fazer uma aposta. Então, vou tirar 2 vezes. Você não vai ter um padrão legal, uma estatística boa. Você precisa, por exemplo, vamos tirar 1000 vezes para ver qual é a chance. Então, aí você já tem uma boa margem de um padrão de possibilidades. Não é que aquilo vai ocorrer. Então, qual a chance de você tirar cara ou coroa? É 50% e 50%. Pode haver sempre cara em 5 jogadas ou não, mas isso aí você precisa de um número bom de descendentes para facilitar o seu trabalho. E isso foi possível aqui. Características são fáceis de observar e são bem distintas. Então, as características, né, visíveis do pé de ervilha, né, por exemplo, elas eram bem distintas. Era tipo 8 e 80, não tinha muita variabilidade. Então, por exemplo, a gente na altura tem pessoas de 1,40 m ou menos, 40,5, 40,3, até 2,20, pouco menos. Então, imagina a variabilidade como é grande. Aqui eu tinha alto ou baixo, verde ou amarela, lisa ou rugosa, que a gente vai ver quais são essas características. E por último, mas não menos importante, é a autofecundação. Lá no outro vídeo eu colocar aí um cardzinho aí para você clicar. Você clicar ali, você vai ser redirecionado para esse vídeo que é introdutório a esse assunto. Eu acho legal você dar uma sacada lá, porque vários termos aqui eu não vou me aprofundar, né? Genes, cromossomos, aquela parada toda. Então, autofecundação é quando o ser se autofecunda. Ele tem os 2 sexos. Aí, o que acontece aí? A planta, o pé de ervilha, ele tem uma flor, que é a parte do órgão sexual dessas plantas, né, do grupo das angiospermas. E ela tem uma estrutura que é a parte feminina, que é o gineceu, né? E tem a parte masculina, que é onde ficam sendo produzidos os grãos de pólen. Esses grãos de pólen caem na parte feminina da própria flor. E aí esse grão de pólen entra por um tubinho, ou chega lá no estigma, desce, vai para o ovário, lá dentro, chega no óvulo, lá dentro tem umas coisinhas, né, o saco embrionário, depois fecunda o gameta feminino, que é a oosfera. A gente não vai quebrar a cabeça falando disso aqui. Mas o gameta masculino, que está dentro lá do grão de pólen, ele vai fecundar a parte feminina. Vai gerar uma semente, que é o que a gente come, e a vagem, que é o ovário, né, crescido, vai gerar uma semente, e o ovário crescido gera a vagem, que é o fruto. Mendel gostava muito disso porque isso diminuía o risco de uma fecundação cruzada, ou seja, de uma
de um grão de pólen vir pelo vento ou por um inseto de outra planta e cair ali dentro e misturar as coisas e atrapalhar os seus resultados. Então isso é muito bom, porque essas plantas têm esses órgãos aí mais fechadinhos e dificulta uma polinização pelo vento ou por um animal. Quais foram as características? Eu vou colocar aí uma tabela para a gente ver as características que Mendel trabalhou. Ele procurou trabalhar com cada uma delas, por isso que a gente chama de monohibridismo. Às vezes ele trabalhava com duas, às vezes com três, né, para ver se o padrão batia, se aquele dado estatístico batia para outra característica, se mudava. Então, por exemplo, altura, ou alta ou baixa, posição da flor no galho, no ramo. Então, essas plantas tinham uma flor, uma flor que fica ou na região terminal do ramo, e aí é uma flor terminal, ou fica na região mediana, né? Na região axial, como se fosse da axila. Então é como se fosse estivesse ali no meio de uma gema lateral, e ali flor axial, flor terminal. A cor dessa flor ou era púrpura, né? Não sei se isso aqui é um roxo, né? Um lilás, sei lá que danado é. E eu não sou daltônico não. Então, ou era uma cor púrpura ou branca a flor. Essa flor, né, ela vai produzir um fruto e que é a vagem. Esse fruto, ele é estufado, inflado, né, expandido, cheião, ou ele é murcho, constricto, mais coladinho lá com a semente. A cor dessa vagem ou era verde ou amarela. A semente dentro, que é o que a gente come, né, quem gosta, ela era de textura lisa ou rugosa, toda enrugadinha, meio murcha, né? A cor ou verde ou amarela. Então, percebe que são características boas de você olhar, não tinha muita variabilidade em cima disso. Isso foi importante porque Mendel, a primeira coisa que ele fez, ele passou um bom tempo. O cara passou quase 30 anos estudando isso daqui. Morreu sem ser reconhecido, só depois, né, é que vieram perceber o valor dele para a medicina, para a genética de hoje, para a ciência, né? Então, o que é que ele fez? Ele passou 2 anos isolando uma linhagem pura, que só produzia aquela característica que ele queria. Vamos trabalhar aqui com a característica, por exemplo, cor da semente. Então ele passou 2 anos separando plantas que quando botava a vagem que ele abria, só dava ervilha amarela. Todas as ervilhas quando ele abria, tudo amarela, outra vagem amarela, assim foi. Plantava lá aquelas sementes, crescia, começava a entrar em maturidade sexual, se autofecundava, que ele abria a vagem amarela. Eita, nasceu uma verde, tira. Ele queria separar linhagens puras, uma amarela e uma verde. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, vou fazer só do início aqui. Eu não tenho lápis amarelo, nem encontrei, não sei nem se tem para quadro branco. Vamos entender que a gente é um daltônico especial e isso aqui é amarelo. Não, para não ficar misturando, né? Vamos entender que vou usar só 2 cores, procurar aqui. Isso aqui é amarelo, o preto, isso aqui normal, verde, né? Então ele misturou, deixou crescer por autofecundação uma amarela e do outro lado uma verde. Verde. Então, era essa ou essa do outro lado? Ele tinha essas 2 linhagens aí crescendo. Ele deixou que elas se autofecundassem. Então, o que é que ele fez aqui? Ou melhor, ele fez uma fecundação cruzada. Depois do tempo, ele pensou, sempre nasce amarela, sempre nasce verde, porque elas estão se autofecundando. E se eu interferir? Veja a ideia do cara, por isso que o cara é um gênio. Ele pegou a flor masculina antes que ela chegasse na maturidade sexual e se autofecundasse, ele capou a bichinha, cortou o bigolim, a parte masculina da flor, que é ali nos estames, né? Cortou o bichinho dali e cortou o bicho dali. Aí veio com o pólen da verde e jogou na parte feminina da amarela. Veio com o pólen da amarela e jogou na parte feminina da flor verde. Ou seja, ele fez uma fecundação cruzada das gerações puras. Ele cruzou uma amarela com uma verde.
Ele interferiu com o pincel, isso não foi um processo natural. Fazendo essa polinização aí, né, cruzada, se fosse a gente, você, o que é que você pensaria que iria nascer? Eu estou misturando planta que vai botar amarela com planta que vai botar verde, semente. O que é que você espera que quando crescer uma vagem ali, a flor virar uma vagem e ali também, quando você abrir, o que é que você esperaria que nascesse, né? Interessante, né? Nasceu, para surpresa dele, né, e nossa, 100% todas foram amarelas. Cara, puxa vida, o que é que houve? É o que nós iríamos perguntar. O que houve com a coisa verde, com a cor verde, com a característica verde que eu misturei? Com aquele material que veio daquela flor que misturou-se ali. Ele pegou essa semente amarela, que não era mais uma amarela pura, era uma amarela híbrida, mas era do mesmo jeitinho, igual. Ele pegou essa geração F1, que ele chamou de F1 porque foram os primeiros filhos dessa geração pura aqui, que se cruzou por fecundação cruzada. Ele pegou essa semente amarela, não pura, híbrida, F1, de F1, e disse: eu vou plantar ali no canteiro dali. Deixou germinar, botou uma planta, depois do tempo, botou uma flor, e ele disse: eu não vou interferir agora, vou deixar ela se autofecundar. Quando é todas as plantas, 1000, sei lá, 400, não vem ao caso. Quando essa planta cresceu, que botou a flor, que botou o fruto, que ele foi abrir a vagem, dos pés que ele tinha lá naquele canteiro, sei lá, 1000, um exemplo, só para a gente ter uma ideia. Quando ele abria as vagens, aconteceu um padrão que foi surpresa para ele, porque lembra que isso aqui vai acontecer o quê? Ele vai deixar ele se autofecundar, uma amarela com outra amarela, que não é pura, lembra? Ele esperou o seguinte, na hipótese dele: vai nascer tudo amarelo de novo? Que danado vai ocorrer aqui? Para surpresa dele, acontecia que de cada 4 pés que ele ia analisar, as vagens ali estavam aparecendo, de cada vagem que ele abria, cada 4, 3 eram amarelas e uma era verde. E era um padrão estatístico que se repetia com a altura, ele fazendo isso aí, com a cor da flor, com a textura da vagem, com a textura da semente. Isso foi ele introduzindo matemática e biologia. O cara de biologia já é chato, o cara metendo matemática, veja a audácia desse infeliz aqui. Infeliz no bom sentido, né? Mas para legal. Se eu for olhar aqui matematicamente, eu vou ter que, de cada 4, 3 quartos, 3 em 4 são amarelas. Se eu quiser trabalhar com porcentagem é 100, então é como se cada um desse aqui valesse uma parte de 100, que é 25, 50, 75, 100. Então eu tenho 75% das plantas, das ervilhas, eram amarelas. E apenas 25%, ou 1 em 4, eram verdes. Se ele estivesse trabalhando com 1000, quantas ervilhas seriam amarelas? Em porcentagem. Porcentagem, né, por 100, cada um valeria 250. Então eu teria 750 amarelas e 250 verdes. Em 400, 300 e 100. Em 100, 75 e 25. Em 4, 3 e 1 dessa. Beleza? Ele chegou então às seguintes conclusões. Cada ser, né, cada ser que ele misturou aqui, ele observou que cada ser tinha um par de fatores para dar uma certa característica. Então, a gente tem um par de genes, hoje se chama gene, ele não usou o termo gene. Se tem uma questão dizendo que Mendel dizia que os genes, opa, casca de banana. Mendel não sabia o termo gene, não tinha sido criado ainda. Cada ser tem um par de fatores para uma característica. E esses 2 fatores, um veio do pai e um veio da mãe. Isso levou ele a entender o seguinte, que lembra do primeiro teste que a gente fez do trabalho lá? De cor do olho, cor do cabelo, tem gente que dobra a língua, né? Assim, e a língua dobra, tem gente que não dobra, ele não dobra a língua, tem gente que ainda dá uma girada na língua. Para essa característica, eu herdei um fator de pai e de mãe.
Só que eu posso ter um fator que é dominante sobre o outro, que é o recessivo. Então, por exemplo, eu não dobro a língua, eu tenho fatores recessivos. Um recessivo que veio do meu pai e um recessivo que veio da minha mãe. Por isso que eu não dobro a língua. Se você dobra a língua, faça aí o teste. Se você dobra, você é dominante para essa característica. Você herdou pelo menos um fator dominante. Não sei se foi de pai ou de mãe, mas você tem ele. Quando a gente vai fabricar os gametas, os fatores que estavam em par se separam e voltam a se unir depois na fecundação, quando um gameta encontra o outro. Então, por exemplo, humano, animal, né? O gameta masculino leva 23 cromossomos, a gente tem 46, ele está levando a metade. Em cada cromossomo tem centenas de genes ali. Então imagina 30 mil genes, 20 mil genes ali. E cada um desses genes só está indo um. Porque quando ele se juntar com o óvulo, esse espermatozoide que está levando esses genes dentro desses cromossomos, tem que ver lá a aula que eu expliquei. Quando eles se juntam, os fatores vão se reencontrar. Então eu tenho um fator para a cor do cabelo preto, a mulher tem um fator para a cor do cabelo louro. Vai se juntar esses dois fatores, o que a gente hoje chama de genes. Quando eles se juntam, vai ver quem ganha, e aí vai dizer a cor do seu cabelo. Então, transformando isso daqui em uma outra linguagem, a gente tem que Mendel descobriu que um deles era dominante e um deles era recessivo. A gente tem que usar uma letra só. Então você vai usar uma letra para dizer o que é amarelo e uma letra para dizer o que é verde. Como é que a gente distingue isso? Pelo tamanho. Letras maiúsculas são dominantes, letras minúsculas são recessivas, quer dizer, ficam abafadas por esse. Eu posso ter um dominante com duas letras iguais ou com letras diferentes. O recessivo sempre é igual. Está lá na outra aula, dá uma olhada lá, muito interessante e ficou bem legal também, modéstia à parte. Se ele misturou amarela com verde pura e deu tudo amarelo, ele entendeu que o amarelo era dominante. Então, o amarelo é dominante, eu posso usar, aqui é o verde, né? Eu posso usar ou a inicial A ou a inicial V. A genética pede que a gente use a inicial V, do recessivo. Mas você pode usar qualquer outra letra, não interfere em nada. Eu vou usar o A, só para a gente ficar usando o A nas outras questões aqui que eu vou falar. Então eu tenho azão, dois fatores, ou eu posso ter azinho. Esse fator aqui, azinho, ele é o recessivo, então ele indica verde. Quem tiver esse par de fatores, que um veio do pai e um veio da mãe, é uma planta que vai produzir semente verde. Quem tiver esse aqui, é uma planta que vai produzir amarelo. Você vai dizer, mas não tem um gene, um fator para verde, mas ele não se manifesta na presença do dominante, ele abafa. O dominante abafa o recessivo. Eu tenho o gene, eu sou portador do gene, mas eu não manifestei aquela característica. Entendeu? Aqui manifestou, beleza, azão. O que é que Mendel então fez aqui? Geração pura. Quem era a geração pura? Vamos pegar isso aqui e botar assim, a gente trabalhando aqui. Quem foi a geração pura? Amarela. Não era pura? Então foi azão. Fazendo fecundação cruzada com azinho. Vou usar só o preto agora aqui para a gente ganhar tempo. Quando ele deixou essa geração se fazer a fecundação cruzada, lembra lá, capou, foi lá e forçou as bichinhas a fazer sexo, né, com a outra que ela nem queria. Aí o que vai acontecer aqui? Os fatores que vieram do pai ou da mãe durante a formação dos gametas, eles se separam e voltam a se unir na fecundação. Então eu vou ter que, esse indivíduo vai produzir qual fator? Só o A. Ele só produz fator A, gene A. Esse ou esse, é tudo azão. Esse também é tudo azinho. Então, se eu separar esse fator, ele pode juntar com esse, ou pode juntar com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. É como se eu tivesse um espermatozoide levando esse, ou outro espermatozoide levando esse. Se vier esse espermatozoide, pode ser que a mulher estivesse ovulando e naquele óvulo tivesse esse gene, esse fator. Ou poderia ser um outro. Então, entendem as múltiplas possibilidades? Então eu tenho esse com esse, esse com esse, esse com esse, ou esse com esse. Eu posso fazer esse cálculo aqui usando o quadro de Punnett. Você vai criar esse quadrado aqui e você vai botar o masculino aqui
na linha horizontal e o feminino na linha vertical, na coluna. Pode mudar a posição, fica à vontade, isso não interfere em nada. Os gametas não se separam, então eu vou botar aqui azão, azão. Da mulher, azinho, azinho. Os gametas não vão se unir, aí agora aqui a gente vai se ligar aqui nesse ponto. Então vamos ver aqui. Eu vou ter primeiro dela com o primeiro dele, isso são possibilidades. Isso quer dizer que se eu estivesse perguntando, se eu cruzar isso aqui, qual é a chance de ter um filho amarelo ou verde? Aí a gente vai ver 4 chances, 4 possibilidades para aquela criança nascer. Não é que nasceu 4 crianças. Muita gente confunde isso. Então, você vai lá e pergunta ao geneticista, ao médico, qual é a chance de ter aquela doença. Ele vai fazer um cálculo e dentre 4 possibilidades ele vai dizer se é mais disso, menos, se é tudo igual, a chance daquela criança nascer com aquilo. No caso, qual a chance da planta nascer aqui para cor? Então, eu tenho primeiro com primeiro, você diz azinho, azão, mas eu boto o azão na frente, porque ele é dominante. Primeiro com segundo, de novo. Segundo com primeiro, de novo. Segundo com segundo, de novo. O que é que eu tive aqui? Olha aqui, 100% das plantas cruzadas foram azão, azinho. Todas amarelas. Todas elas foram amarelas. Eu poderia fazer sem isso aqui, eu não gosto nem de usar isso, porque a gente perde um tempão. Eu faço assim. Primeiro, 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 segundo. Segundo, primeiro, segundo, segundo. As 4 possibilidades estão lá. Primeiro dele com o primeiro dela, primeiro dele com o segundo dela, ou o segundo dele com o primeiro dela, ou o segundo dele com o segundo dela. Perfeito? O que é que ele fez? Deixou elas se autofecundarem. Então eu vou ter aqui que ele esperou que esse híbrido F1, né, cruzasse com ele mesmo. E o que é que ele teve nesse resultado aqui? Eu vou apagar aqui só para a gente, né, fazer só essa vez. Depois eu vou mudar e deixar tudo preto aqui. Vou fazer aqui, ó. Primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. Ou primeiro, segundo. Ou segundo, primeiro. Ou segundo, segundo. Se eu for botar para cá os gametas, vou separar o do pai, que é esse, e vou separar o da mãe, que também é esse. São heterozigotos, né? Primeiro com primeiro, azão, azão. Primeiro com segundo, azão, azinho. O segundo dela com o primeiro dele, de novo, azinho, depois. Segundo com segundo, azinho, azinho. Eu gosto de fazer aqui, ganho tempo, né? Para não estar desenhando. O que é que a gente chegou aqui, ó? Eu tenho um genótipo, outros 2 genótipos iguais e outro genótipo diferente. Eu tenho quantos genótipos aqui? Eu tenho 1, 2, 3. 3 genótipos diferentes. Só que esses 3 genótipos diferentes, que são aqui a representação desse fator, desse gene, que está no indivíduo, eles vão dar uma característica diferente, que é a cor da semente. Qual é a cor da semente? Que é que a gente está trabalhando? Um verde e amarelo. Então isso aqui dá o quê? Amarelo. Esse aqui, amarelo. E esse verde. Então, se eu quiser saber a cor, eu vou dizer que vai dar isso aqui, ó. 3/4 amarelos ou 75%. Cada um vale 25%. E aqui 1/4 de verde. 25% ou 1/4. Se eu perguntasse qual genótipo eu iria colocar, desse genótipo aqui, desse azão, eu tenho 1 em 4. Só um deles aparece 4. Isso aqui é um ser. Não é contar aqui de cada um. Eu tenho um cara, uma ervilha com esse genótipo, com esse fator. Eu tenho mais outras 2 aqui. 2 em 4. E tenho mais essa que é diferente, 1 em 4. Agora, se eu quiser saber, e o que é que esse genótipo manda? Amarelo. E o que é que esses 2 aqui mandam? Amarelo. Se eu for juntar 1 mais 2, 3. E realmente esses 3, mesmo com genótipos hétero e homozigoto dominante, eles querem dizer a cor amarela. E esse é a cor verde. Beleza? Vamos pegar uns exercícios aqui. Eu vou apagar e a gente vai fazer uns exercícios. Rapidinho, já eu volto. E aí? Então estamos de volta. Vamos aqui trabalhar com algumas questões aqui, envolvendo algumas dessas características aqui, esses fenótipos.
Então, eu vou falar a questão e você vai, né, guardar ela na mente e a gente vai respondendo junto, beleza? Vamos imaginar o seguinte, vamos trabalhar com essa capacidade de dobrar a língua, fazer aquele negocinho lá que a gente já falou. Eu não faço. Aí a questão diz, sabe-se que na espécie humana, as pessoas que têm a capacidade de dobrar a língua têm um genótipo dominante. E as pessoas que não têm um genótipo recessivo. Um homem homozigoto casa-se com uma mulher homozigoto dominante, um homozigoto dominante casa com uma mulher recessiva para essa condição. Qual é a chance deles terem um filho dobrando a língua? Vamos entender o que é que ele está pedindo. Qual é o fenótipo? Então, interpretação. Veja que os alunos, né, muita gente tem dificuldade de interpretar as coisas. Eu dizendo que um homem homozigoto dominante, aí opa, ele é isso aqui. Então ele vai ser, vamos usar o A, azão. Casou-se com uma mulher que é recessiva. A mulher só pode ser assim. Lembrando que eu posso ter também uma pessoa que dobra a língua, mas não é homozigoto, é heterozigoto. Então ele diz, qual é a chance, a pergunta, né? Qual é a chance desse casal ter uma criança dobrando a língua? Aí eu vou vir para o quadro, ou eu posso fazer da forma mais rápida. Eu posso fazer aqui, ó. O homem é homozigoto dominante casando com uma mulher recessiva. Qual é a chance de nascer uma criança que dobra a língua, no caso, né? Feito pai, com a condição do pai? Eu posso fazer aqui, ó. Já vou fazer aqui. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Isso aqui. Qual foi a pergunta? Ele não quer que você diga o genótipo de todos. Se ele fosse para dizer o genótipo de todos, qual seria aqui a resposta, né? Vou separar os gametas do pai, vou separar o gameta da mãe, com genes, com fatores que se separam. Primeiro, azão na frente, azão na frente, azão na frente e azão na frente. Qual é o genótipo aqui? Primeiro genótipo que eu estou vendo foi um desse. Tem quantos desse? 1, 2, 3, 4. 4 quartos. Ou, se eu quiser simplificar, divisor comum aqui entre eles é 4. 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1. Opa, não preciso, né? Bota só 1, porque já subentende que embaixo tem 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, ou em porcentagem, todos, cada um vale 25, 100%. Isso quer dizer que, para responder a pergunta, eu diria que qual é a chance desse casal ter um filho que dobra a língua? Ô meu irmão, 100%. Todos os filhos, se ele tiver 50 filhos com essa mulher, todos eles vão dobrar a língua. Agora, se, né? Deixa eu avaliar aqui. Se, né? E o fenótipo seria 100% dobra a língua. Quantos não dobram a língua, se a pergunta fosse essa? Nenhum, zero. Qual é a chance de eu ter um filho que não dobra a língua? Zero, meu filho. Você nunca vai ter com essa mulher. Nunca vai ter um filho assim. Se eu perguntasse diferente, né? O lobo da orelha. O homem, olha a questão. Um homem é heterozigoto para a capacidade de dobrar a língua, ou que tem um lobo solto, sabendo que o lobo da orelha solto é determinado por um gene dominante. E um homem heterozigoto casa com uma mulher também heterozigota. Determine o genótipo e o fenótipo dos possíveis filhos. Aí vamos fazer o cálculo. Quem é o homem heterozigoto? Azão, para ter o lobo solto. Então eu vou colocar aqui um homem, né? Quem é a mulher? Também heterozigota, também tem um lobo da orelha solto. Qual é o genótipo e o fenótipo dos dois? Se eu for perguntar o fenótipo de um, aí você vai dizer se dobra, se tem a orelha solta ou pegada lá, né? No lobo. Dependendo da pergunta. Se for só o genótipo, você já mata aqui. Se precisar o fenótipo,
você tem que fazer o cálculo, ver o genótipo para dizer quanto está aqui. Para não perder tempo aqui. Não vou ficar botando aqui mais não, tá ligado? Eu vou... Tá ligado, né? Eu vou colocar aqui assim. Primeiro, azão. Primeiro, segundo, azão. Segundo, primeiro, segundo. Qual é o genótipo? Primeiro genótipo que eu tenho é esse aqui. Desse. Eu tenho desse. Azão eu tenho. Tenho quantos? Só tem um. Tem outro genótipo? Tenho. 2 desses daqui. Eu tenho, né? Se eu quiser botar em porcentagem, vou lá. 25%. Se uma questão pedir aqui ou aqui, você marca lá. Em fração e porcentagem. Qual é o outro genótipo que eu tenho? Azãozinho. Eu tenho 2. 2 em 4. Ou metade. Ou 50%. Tem outro genótipo diferente? Tem esse aqui. Azinho. Não sei se está pegando a câmera aí. Mas foi o quê? 1 em 4. Ou 25%. Ou... O importante é você entender. Eu sei que você está ligado. Fenótipo. Com quem é que eu estou trabalhando? Né? Com o lobo da orelha. O meu é aderido. Então tem solto ou não solto, aderido, colado, né? Grudado, sei lá. Esse genótipo quer dizer o quê? É dominante. Quem é dominante manda na coisa. E como eu sei que essa característica é dominante, esse dobra a língua. Então eu tenho quantos que dobram a língua? 1 com esse genótipo e 2 com esse genótipo. Ambos dobram a língua, então eu tenho 3/4. Se eu somar as porcentagens, 75%. Se eu for aqui aderido, tem algum que não é com essa condição? Teve 1/4 ou 25%. Entendeu? É isso que a gente vai trabalhar. Vamos pegar uma questão agora mais, né, complexa. Vamos complicar a coisa agora aqui. Vamos botar o terror aqui. Questão. O homem tem polidactilia. E é filho de mãe normal para um número de dedos. O homem tem polidactilia, eu já expliquei o que é polidactilia, né? É aquela herança, né? Onde a pessoa herda um gene que faz com que ela tenha dedos a mais na mão ou no pé. 6, 7. O homem tem polidactilia, mas é filho de mãe normal. Esse homem casa-se com uma mulher normal. Pergunta-se, qual é a chance dele ter um filho normal para o número de dedos? Eu nem sei se eu vou lembrar da pergunta depois. Mas vamos lá. O homem não tem polidactilia? Tem. Se ele tem polidactilia, quem é ele? Ou o homem. Se ele tem polidactilia, e a polidactilia é de herança dominante, né, a questão vai dizer, né, a questão não quer que você decore, não, a questão vai dizer. Se ele tem polidactilia, ele é dominante. Se esse homem foi filho de uma mãe normal, para o número de dedos, eu vou entender que quem não tem polidactilia não é dominante, é recessivo. E vai ser assim. Então eu estou dizendo que a mãe dele, a mãe desse cara daqui, era azinho. Se ele tem a doença, de quem veio esse fator? De quem veio esse gene? Veio da mãe? Não. Veio do pai. Então se o pai já mandou a metade dele, lembra que cada um vem do pai e da mãe. Se o pai já mandou, o que é que a mãe manda? Ele tem que ser heterozigoto. É isso, bicho? É isso. Então, eu já matei a questão. Se o homem tem polidactilia e é filho de mãe normal, casa-se com uma mulher normal, para o número de dedos, é esse. Você tem que ir destrinchando a questão. Você vai lendo por partes, não é? Fazendo a coisa por partes, como diria Jack o Estripador. Qual é a chance desse casal ter um menino? Aí então a mulher, né, se apaixona pelo cara e diz, amor, vamos fazer um filho, beleza, bora, um filho, sei lá. Qual é a chance de um menino nascer com isso que tu tem? Não sei. Você já sabe, você pode calcular em casa. Primeiro, você vai fazer o quê? Primeiro, aqui. Primeiro, segundo,
aqui. Segundo, primeiro, esse. Segundo, esse. Amor, nasceu, pode nascer esse genótipo, azãozinho, ou pode nascer esse outro genótipo. Eu tenho 2 desse tipo e 2 desse tipo, metade e metade, né? 50% para ambos. Qual é a chance, amor, do filho da gente nascer com isso que tu tem? Meu amor, 50%. E de nascer com o que eu tenho? 50%. E aí, vamos fazer filho? Bora. Vai arriscar 50-50. Meio a meio. Entendeu? É isso. Então, a pergunta, qual é a chance? 50%. Se eu estiver trabalhando com albino, então, um homem, a mesma ideia aqui, o homem é albino, o homem é normal, né? O homem tem pele normal, pigmentação normal, né? Normal entre aspas, né? Vai lá dizer o que é normal. O homem tem pigmentação normal e o pai dele era albino. O pai dele era albino, sabendo que albinismo é uma condição recessiva para produção mínima ou zerada de melanina. O pai dele é albino, esse homem é normal. Opa, eu já sei que esse gene não veio do pai, veio da mãe. Então, se a mãe mandou esse, o pai mandou outro. Ele é heterozigoto, ele não é homozigoto. Ele casou, esse cara é normal. E ele se apaixonou por uma mulher também normal. Não, uma mulher que é normal aqui desse jeito. Assim. Vou colocar aqui. Vou botar, não, só vai dar igual, né? Vou botar que ela é albina, se apaixonou por uma mulher albina. Aí esse amor, a gente pode ter um filho albino ou um filho normal. Pode nascer dos dois? Vamos ver. Primeiro, aqui. Primeiro, segundo, também. Segundo, primeiro. Segundo. 50 e 50 de chance no fenótipo. Se o homem é normal e casa com uma mulher também normal, mas heterozigota, se a pergunta dissesse, amor, a gente pode ter um filho albino? Ou nem pergunta isso. Quando espera, amor, nasceu um menino albino. O que é que houve? Tem coisa estranha? Não, vamos ver. Primeiro, genótipo azão. Primeiro, segundo, genótipo azão. Mais um. Segundo, primeiro, genótipo, de novo, igual. 2 desses, né? Eu vou falar aqui no genótipo. Eu tenho um desse, em 4. Eu tenho desse aqui, tenho 2. E eu tenho segundo, tenho 1. Azinho, eu tenho 1 e 4. Amor, então, para ser normal, entre aspas, né? E para ser albino, eu posso ter um filho contigo albino, nasceu um menino albino, teve alguma coisa errada? Não, amor, não pode. Só que a chance para um menino nascer normal foi de 75%, ou 3 em 4, somando aqui. E nasceu o menino que tinha menos condição para nascer, estatisticamente falando. Beleza? É isso. Pega aí teus livros, pega teu caderno, faz prática disso aí, dos exercícios, porque praticando é que a gente chega ao longe e a gente assimila mais. Espero que você tenha compreendido. Acompanhe as próximas aulas, dá um like aí, compartilha e acompanhe os próximos vídeos. Tamo junto, valeu, e a semente da informação está sendo passada e passa também para frente, sempre. Não fica com ela só. Valeu, tamo junto, fui!